Querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando, que já é ouvinte, você que está sintonizado, que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui de Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para refletirmos sobre a palavra de Deus. Hoje, dia 20 de dezembro de 2020, domingo, celebramos o quarto domingo do tempo do Advento. Escutemos, ouvinte, a proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1, versículos do 26º ao 38º. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Ouvinte, a estrutura da narração é clara. São apresentados primeiro os personagens, o anjo Gabriel e Maria, a virgem prometida em casamento. Depois, a aparição do anjo e a reação de Maria à saudação. A mensagem do anjo segue e a pergunta de Maria. Depois, a resposta do anjo e a aceitação da Virgem de Nazaré, Nossa Senhora. Entre a entrada, o anúncio, a explicação e a saída do anjo, Maria reage, contempla, pergunta, recebe a resposta e finalmente dá o consenso. Por 3 vezes o anjo explica o projeto de Deus e por 3 vezes Maria responde. Quanto mais fica claro e explicado, quanto mais Maria compreende e pode dar uma resposta de melhor aceitação. Depois da tentativa com Zacarias, que resultou no nascimento de João Batista, o anjo Gabriel é enviado para uma nova missão com perspectivas completamente diferentes. Primeiro foi para a Judéia, terra santa, fiel a Deus, protagonista da história da salvação. Agora vai para a Galileia, norte da Palestina, onde a população é composta em grande medida por pagãos. Galileia, terra pagã. Flávio José, historiador da época, diz que os galileus eram briguentos
Isso porque eram pobres e desprezados, explorados pelos latifundiários da Judéia e por isso era uma terra em ebulição social. A primeira vez, o anjo foi então ao centro da fé, Jerusalém. Agora vai a Nazaré, lugar selvagem, de pessoas que não gozavam de boa fama, eram pastores, pescadores, pequenos agricultores. As casas eram cabanas e cravadas nas grutas. Primeiro foi ao templo, onde estava Zacarias no serviço, agora vai a uma casa. Antes um homem, agora uma mulher, uma jovem do povo, sem nenhuma função religiosa importante. Era apenas uma virgem prometida em casamento. Significa que Maria deveria ter entre os 15 e 16 anos. Uma jovem, portanto, esposa de um homem chamado José. Zacarias é de classe sacerdotal, José é descendente de Davi, um parentesco real. Maria, no entanto, é uma jovem qualquer do povoado de Nazaré. Mas ali chega a mensagem e o poder de Deus. No tempo precedente ao nascimento de Jesus, era fortíssima em Israel a expectativa do Messias, isto é, um consagrado descendente do rei Davi que teria finalmente libertado o povo da escravidão moral e instaurado o reino de Deus. Mas ninguém imaginava que o Messias pudesse nascer de uma jovem tão humilde como Maria, prometida em casamento com o justo José. Nem ela teria pensado, mas a expectativa de Maria era tão grande que o Salvador encontrou nela madre digna. Deus preparou Maria desde muito tempo. Maria recebe a notícia do nascimento de seu filho, de sua vocação de mãe e a capacidade para ser mãe daquele filho. Ela está entre os chamados de Deus a uma missão particular em favor do povo. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. A primeira palavra nós traduzimos por salve, mas é caire, alegra-te. Desde o início tudo está envolvido num tom de gozo e regozijo. Tu tens todos os motivos para alegrar-te, Maria. Maria, então, pensa, reflete. Cheia de graça, Deus definitivamente derrama as suas bênçãos sobre ti, Maria. Está completamente voltado para ti com todos os seus favores. O Senhor está contigo. É assistência real e pessoal que Deus concede às pessoas que devem receber uma missão importante. É, então, garantia da presença. Assegura constante proteção e assistência. Como acontecerá isso? Maria não se pergunta. Maria não pergunta se, pergunta sobre o como. Ela não conhece homem algum. A obra será do Espírito Santo, portanto toda de Deus. Resta-lhe somente a disponibilidade. Então Maria diz: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Com seu sim à palavra, Maria adere à verdade mais profunda do seu ser. Se sente como escrava e, como tal, se apresenta livre e sem pretensões diante de seu Senhor. Somente num coração e num corpo assim disponíveis, a palavra pode se encarnar. É esta a verdadeira bem-aventurança de quem acredita. Bem-aventurada aquela que acreditou nas palavras que o Senhor disse. Deus inicia então, começa sempre a sua amizade, começa debaixo do lugar onde nós estamos, do momento em que estamos vivendo, do baixo onde estamos nós.
começando de Nazaré, de um lugarejo insignificante da Galileia, começa num lugar qualquer, de qualquer momento, sem importar a situação. Toda a história da salvação do passado e do presente está concentrada nesses poucos instantes de tempo necessários para que a desconhecida menina de Nazaré, no segredo do seu coração e da sua modestíssima habitação, responda com prontidão ao desígnio do Altíssimo. São Bernardo, um enamorado da Virgem Maria, num sermão dramatiza este momento da história da salvação. Diz ele: ouvistes, ó Virgem, que vais conceber e dar à luz um filho. O anjo espera a tua resposta. Já é tempo de voltar para Deus que o enviou. Também nós, Senhora, miseravelmente esmagados por uma sentença de condenação, esperamos tua palavra de misericórdia. Eis que te é oferecido o preço de nossa salvação. Consentes, seremos livres. Todos fomos criados pelo Verbo Eterno, mas caímos na morte. Com uma breve resposta, seremos recriados e novamente chamados à vida. Ó Virgem, Mãe de bondade, o pobre Adão, expulso do paraíso com a sua mísera desobediência, implora a tua resposta. Abraão a implora, Davi também. Os outros patriarcas, teus antepassados, que também habitam a região da morte, suplicam esta resposta. O mundo inteiro, prostrado a teus pés, também implora. E não é sem razão, pois de tua palavra depende o alívio dos infelizes, a redenção dos cativos, a liberdade dos condenados, enfim, a salvação de todos os filhos de Adão, tua raça. Apressa-te, ó Virgem, em dar a tua resposta. Responde sem demora ao anjo, ou melhor, responde ao Senhor por meio do anjo. Pronuncia uma palavra e recebe a palavra. Profere a tua palavra e concebe a palavra de Deus. Dize uma palavra passageira e abraça a palavra eterna. Por que demoras? Por que hesitas? Nesse momento não tenhas medo da presunção. Eis que o desejado de todas as nações bate à tua porta. Ah, se tardas e ele passa, começarás novamente a procurar com lágrimas aquele que teu coração ama. Levanta-te, corre, abre. Levanta-te pela fé, corre pela entrega a Deus, abre teu consentimento. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim se pronunciou São Bernardo a respeito deste momento de que trata o Santo Evangelho. Ouvinte, o Deus de Maria continua a buscar quem lhe conceda atenção e algo a mais à sua vida. No diálogo do anjo com Maria, podemos aprender a resposta que Deus desejaria encontrar em nós para poder se aproximar das pessoas nos tempos de hoje. Devemos levar a sério o que Deus quer nos dizer, o que desejaria propor a cada um de nós e o que está disposto a nos conceder. Nós deveríamos consentir espaço mais amplo à vontade de Deus. Ele quer se encarnar no mundo e no tempo de hoje. Como podemos celebrar a festa que recorda que Deus se fez homem e veio habitar no meio da humanidade? Continuando a evitar nas relações humanas todo tipo de confiança, de proximidade, de amizade, de solidariedade. Crer no Deus feito homem implica converter-se ao homem, se fazer sempre mais humano. Deus
não é mais um Deus que precisa ser procurado num lugar distante. É Deus conosco. O Deus conosco está tão próximo que precisa ser acolhido. Se Deus se faz homem, nós não precisamos mais ir buscar Deus no céu, mas no homem, aqui, agora, Deus se encontra. Deus está no homem que você está em você, e quando você acolhe e ama você mesmo, acolhe Deus. O Deus que nasce de Maria tem ainda muita necessidade de encontrar colaboradores para poder se fazer presente e vivo no nosso mundo, entre os homens e mulheres de ontem e de hoje. Ouvinte, antes da bênção, queria me deter um pouco sobre os símbolos do Natal. Vitória da Conquista e as outras cidades e povoados já estão se ornamentando para o Natal. A árvore, a estrela, o presépio, as luzes, Papai Noel são alguns dos símbolos importantes deste período. Todos eles trazem uma mensagem a respeito deste tempo tão sublime. A árvore de Natal. Eu fico impressionado como algumas árvores se mantêm verdes mesmo em tempo de seca. Pela capacidade de viver em lugares desertos e secos, a árvore tem se tornado símbolo de vida. As suas raízes descem à profundidade do solo para buscar água e vida. Radicada na terra, a árvore cresce e ultrapassa todos os seres vivos. Une o céu e a terra. É símbolo da vida. As estrelas são também símbolos natalinos. A sua posição no céu indica que estão mais próximas de Deus. A estrela anunciou o nascimento do menino aos magos no Oriente. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. O Papai Noel. Alguns estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 d.C. O bispo, homem de bom coração, costumava ajudar as pessoas pobres deixando saquinhos com moedas próximas às chaminés das casas. O presépio foi idealizado por São Francisco de Assis para simbolizar a cena do Natal. É o símbolo mais importante e mais bíblico. O Papa Francisco escreveu em 1º de dezembro de 2019 uma pequena carta sobre o presépio chamada de O Sinal Admirável. Cito: 15 dias antes do Natal, Francisco chamou João, um homem daquela terra, para lhe pedir que o ajudasse a concretizar um desejo. Disse: quero representar o menino nascido em Belém para de algum modo ver com os olhos do corpo os incômodos que ele padeceu pela falta das coisas necessárias a um recém-nascido, tendo sido reclinado na palha de uma manjedoura entre o boi e o burro. Mal acabara de o ouvir, o fiel amigo foi preparar, no lugar designado, tudo o que era necessário, segundo o desejo do santo. No dia 25 de dezembro, chegaram a Grécio muitos frades, vindos de vários lados, e também homens e mulheres das casas da região, trazendo flores e tochas para iluminar aquela noite santa. Francisco, ao chegar, encontrou a manjedoura com palha, o boi e o burro. À vista da representação do Natal, as pessoas lá reunidas manifestaram uma alegria indescritível, como nunca tinham sentido antes. Depois, o sacerdote celebrou solenemente a Eucaristia sobre a manjedoura,
mostrando também deste modo a ligação que existe entre a encarnação do Filho de Deus e a Eucaristia. Em Grécio, naquela ocasião, não havia figuras. O presépio foi formado e vivido pelos que estavam presentes. Assim nasce a nossa tradição, todos à volta da gruta e repletos de alegria, sem qualquer distância entre o acontecimento que se realiza e as pessoas que participam no mistério. Com simplicidade, continua o Papa Francisco, daquele sinal, São Francisco realizou uma grande obra de evangelização. O seu ensinamento penetrou no coração dos cristãos, permanecendo até aos nossos dias como uma forma genuína de repropor com simplicidade a beleza da nossa fé. Aliás, o próprio lugar onde se realizou o primeiro presépio sugere e suscita estes sentimentos. Grécio torna-se um refúgio para a alma que se esconde na rocha, deixando-se envolver pelo silêncio. Por que motivo suscita o presépio tanto enlevo e nos comove? Antes de mais nada, porque manifesta a ternura de Deus. Ele, o Criador do universo, abaixa-se até a nossa pequenez. O dom da vida, sempre misterioso para nós, fascina-nos ainda mais ao vermos que aquele que nasceu de Maria é a fonte e o sustento de toda a vida. Em Jesus, o Pai deu-nos um irmão que vem procurar-nos quando estamos desorientados e perdemos o rumo, e um amigo fiel que está sempre ao nosso lado. Deu-nos o seu Filho, que nos perdoa e nos ergue do pecado. Armar o presépio em nossas casas ajuda-nos a reviver a história sucedida em Belém. Naturalmente, os evangelhos continuam a ser a fonte que nos permite conhecer e meditar aquele acontecimento, mas a sua representação no presépio ajuda a imaginar as várias cenas, estimula os afetos, convida a sentir-nos envolvidos na história da salvação, contemporâneos daquele evento que se torna vivo e atual nos mais variados contextos históricos e culturais. Assim, o 20 Papa Francisco se expressou a respeito do presépio na carta que escreveu em 1º de dezembro de 2019. Nós podemos esquecer de tudo na ornamentação de nossas casas e cidades, menos do presépio. No presépio, Jesus é o centro. Feliz Natal, ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.